Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, sejam bem-vindos a mais um vídeo abençoador e eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre algo extremamente importante. Você sabia que há um imenso poder naquilo que nós pensamos e que nós falamos, e isso muda a vida de uma pessoa? Continue nesse vídeo que a tua vida vai ser mudada. Vem com a gente. Amados, eu gostaria de construir algo com vocês nesse vídeo. Então, será necessário eu citar aqui alguns versículos, mas esse vídeo está muito importante. Olha, se você entender, se você compreender o propósito desse vídeo, a proposta desse vídeo, se você realmente trouxer para o teu coração, aliás, é até importante que você, se possível for, assista mais de uma vez. Se você entender, compreender, assim, a tua vida, ela realmente vai ser mudada. Literalmente, a tua vida será mudada, tá? Esse vídeo é muito importante para você, então entenda bem esse vídeo. Eu quero começar lendo o que diz lá o livro de Provérbios, no capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, esse primeiro texto que nós lemos, ele já vai trazer para você uma compreensão clara, que das nossas palavras, o nosso coração ele é saciado. Então você sabe que o coração ele é sede das nossas vontades, das nossas emoções, ainda que isso seja simbólico, né? Porque o coração ele simboliza, ele representa a alma, o intelecto. Então o nosso coração ele é saciado, ele se farta, ele se preenche das nossas palavras. Embora esse texto que nós lemos ele diga assim, ó, do fruto da boca. Então ele está falando do quê? A boca, por onde as palavras são pronunciadas. O versículo 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então esse texto ele vai falar sobre palavras pronunciadas, palavras ditas. As palavras que nós falamos, elas não têm simplesmente um poder externo, exterior. Quando você ofende uma pessoa, por exemplo, quando você xinga ou quando você fala alguma coisa ofensiva, você está produzindo um efeito externo, você está produzindo alguma coisa em uma outra pessoa. Concorda comigo? Só que o que você fala não tem apenas um efeito externo, o que você fala tem um efeito interno. A exteriorização das palavras produz efeito também dentro de nós. Por quê? Porque geralmente nós nos comportamos de acordo com aquilo que falamos e nós também falamos de acordo com os nossos comportamentos. Então a fala é uma exteriorização da nossa própria alma. A fala é uma exteriorização daquilo que está dentro de nós. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso. Está aí a referência para você bíblica. Tá, mas o que isso vai mudar a minha vida? Amados, quando as pessoas elas vivem no seu dia a dia proferindo palavras negativas, quando elas vivem sem perceberem, ou mesmo algumas percebem, sabe disso, mas outras não percebem, elas não prestam atenção no que estão fazendo. Quando elas, mesmo sem perceberem, elas estão amaldiçoando o seu dia, o seu momento. Tem pessoas que elas já acordam, do dia que acorda até a hora de dormir, elas estão sempre pensando, meu Deus, que vida, ninguém merece isso, sei por que eu nasci, sou miserável, sou um azarado, nada dá certo para mim. E palavras parecidas com essa, não se limite a essas, mas palavras parecidas com essa, como ninguém gosta de mim, eu nunca vou ser feliz, pobre só se dá mal, meu Deus. Essas palavras que as pessoas realmente vivem produzindo, pronunciando, ou quando alguma coisa deu errado. Exemplo, a pessoa perdeu o ônibus, vai chegar atrasada, a pessoa amaldiçoa aquilo. Então tem pessoas que elas vivem muito dessa maneira, com essas expressões negativas na sua boca. No último exemplo que eu dei, a pessoa sequer considera o fato de que se ela pegasse aquele ônibus, poderia ocorrer um acidente, um assalto, etc. E aí alguma coisa pior aconteceria. Mas tá, tudo bem, às vezes as pessoas estão estressadas e a primeira reação é realmente a de xingar, a de murmurar. A gente até entende isso. Mas muito longe de pensar que não, confissões positivas, fale somente coisas positivas e isso acontecerá na sua vida, muito longe desse contexto mágico
do que eu estou falando, o que eu quero, na verdade, que você entenda é que a gente se posiciona, vive, produz de acordo com aquilo que nós falamos. Por isso que o texto que nós lemos não é um texto mágico, mas é a palavra de Deus. O nosso coração se farta das palavras que nós produzimos. E a morte e a vida estão no poder da palavra. Nós temos o poder de produzir vida e morte. E vida e morte aqui não é necessariamente expirar ou respirar. Não é morrer literalmente. Mas produzimos mortes emocionais, produzimos mortes financeiras, produzimos mortes de oportunidades, produzimos mortes de crescimento ou produzimos vida referente a estas coisas. Então, o que você tem produzido com a tua boca? Doença, sofrimento, angústia, tristeza, dor, miséria, azar, frustrações? Ou você tem produzido vida para você e para a tua família? Eu quero ler um outro texto aqui, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 8 vai dizer assim, ó: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha, mais uma vez, a Bíblia está colocando a palavra nesse intercurso, nesse caminho entre boca e coração. O primeiro versículo que nós lemos, que é o de Provérbios, ela fala isso. O coração se farta do que a boca fala. Nós citamos o outro versículo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O terceiro versículo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que, presta atenção agora no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, para a efetivação das coisas, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, existe um princípio que une essas duas coisas. Nós falamos aquilo que cremos, por isso que com o coração se crê e com a boca faz-se a confissão. Temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Mas não apenas as palavras que saem da nossa boca. Por quê? Porque o que são pensamentos? Você já parou para pensar o que são pensamentos? Você consegue desassociar o pensamento das palavras? Você consegue entender um pensamento sem palavras? Pensamentos são palavras não pronunciadas. Pensamentos são palavras não ditas, mas que já existem dentro de nós. Não existe pensamento sem a linguagem, não existe pensamento sem palavras. Você pode pensar em língua portuguesa, você pode pensar em língua inglesa. Aliás, não é assim que se ensina hoje, aliás, há algum tempo nos cursos de inglês, que você tem que pensar, quando você está aprendendo um novo idioma, você tem que pensar naquele idioma para treiná-lo. Então não existe pensamento sem palavras. Então, quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia fala da sede, das emoções, da razão, do intelecto. É onde as palavras se formam, é onde os pensamentos se formam. Quando a gente chega a falar, é porque já pensamos, já foram produzidas dentro de nós tais palavras. Como as sementes que já existem, mas quando são lançadas na terra, elas brotam e produzem. Quando falamos, estamos lançando sementes que vão produzir frutos. E quais os frutos você tem produzido? A semente está aqui na tua mão. Enquanto estiver na tua mão, nada acontece, mas quando você a lança na terra, ela vai brotar, ela vai produzir frutos. As palavras estão no teu coração, mas quando você as lança, elas vão brotar e vão produzir frutos. Precisamos ter comportamentos dignos, comportamentos que produzem, que edificam, que constroem, que trazem vida, que geram vida. E quando isso está dentro de nós, é isso que nós vamos produzir pelas nossas falas. Eu quero trazer um outro texto para você, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito,
Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Então, geralmente, nós falamos aquilo que nós cremos. E a Bíblia diz que nós vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, sejam coisas negativas ou positivas, sejam coisas edificantes ou coisas destrutivas. Por isso, precisamos tomar muito cuidado. E a partir do momento que a gente começa a produzir palavras que edificam, que constroem, que transformam para melhor, que geram crescimento, que geram vida, a nossa vida ela vai acompanhando isso. A nossa vida vai sendo edificada, nossos pensamentos vão sendo edificados, os nossos sentimentos, as nossas emoções vão sendo edificadas. A gente vai sendo edificado. Então, você deixa de ser uma pessoa negativa e passa a ser uma pessoa que vive cheio de expectativa, de esperança, de crenças. E as coisas começam a mudar, não de maneira mágica, mas é porque nós vivemos por fé. E a fé, ela muda a nossa realidade. Aliás, já começa a mudar a nós mesmos. Nós começamos a enxergar o impossível como sendo possível. Nós começamos a enxergar que Deus está cuidando de nós. Nós começamos a enxergar que há um milagre na nossa vida. E eu quero finalizar com a carta de Paulo aos Filipenses, mais um texto. Filipenses 4:8, olha o que diz aqui, olha que interessante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? O pensamento de vocês. As palavras geradas, mas não exteriorizadas, o pensamento. Então nós precisamos ter palavras como essa lista que nós lemos. Respeitável, justo, puro, amável, boa fama, que haja virtude, que haja louvor. Aquilo que agrada a Deus tem que ocupar o quê? O nosso pensamento, a nossa mente. E a partir daí, nós seremos pessoas que sempre teremos uma palavra que edifica, uma palavra que gera vida, uma palavra que transforma, uma palavra que muda realidades. Quando você entender isso, você vai mudar o teu padrão, você vai mudar as tuas falas, você vai mudar o teu comportamento, porque pensamentos mudam comportamentos. Nosso comportamento, ele muda a partir daquilo que nós pensamos, tá? Então, pense isso, reflita sobre isso, assista esse vídeo umas 2, 3 vezes, confira esses textos e aplica isso na tua vida para que haja mudança, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça, por favor, de deixar o gostei, deixa o joinha aí, deixa o like, clica aí embaixo. Isso, clica aí em gostei. Isso. Obrigado, tá? Deus te abençoe, tá bom? Se não for inscrito, clique aí em inscrever-se. Pronto, já está inscrito no nosso canal e você vai ser muito abençoado pelos vídeos que aqui produzimos, tá? Fique com Deus, em nome de Jesus.